Ordem do dia. Processado inscrito em discussão única. Não, não é. Isso. Processado número 179 de 2014, demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de setembro de 2014. Autoria, mesa diretora, parecer pela aprovação. Em discussão, processado. Demonstração do movimento numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de setembro de 2014. Em discussão? Em votação. Onde que eu ponho aqui? Processado aprovado em primeira discussão, em discussão única, 14 votos, por 14 votos. Processado inscrito em segunda discussão. Processado número 203 de 2014, projeto de lei que dá nova redação ao parágrafo 5º do artigo 2º da Lei 8.964, de 4 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração das vias públicas, institui a obrigatoriedade da colocação de numeração predial e de caixa de correio em cada domicílio do município de Poços de Caldas e da outras providências. Proíbe a denominação idêntica em vias públicas, logradouros públicos e próprios municipais. Autoria, Comissão de Justiça, vereador Antônio Carlos, Flávio Faria, Jonei Eiras, Luiz Carlos e Paulo Eustáquio. O parecer pela aprovação. Coloco em discussão o processado inscrito em segunda discussão, que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração das vias públicas. Institui a obrigatoriedade da colocação de numeração predial e de caixa de correio em cada domicílio do município de Poços de Caldas e dá outras providências. Em discussão? Em votação. Processado aprovado em segunda discussão por 14 votos. Nada mais consta, senhora presidente. A sanção. A sanção. Bom, agora nós vamos proceder à eleição do corregedor ou corregedora da Câmara. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, gostaríamos de apresentar como candidato o nosso companheiro, grande amigo, Tiago Cavelan. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Igualmente, também gostaria de indicar o nosso companheiro do PMDB, vereador Joaquim Alves. Mais alguém? Deixa eu assinar aqui, né? Deus 15. Oi, né? Mas pode ser assim? Quer que eu faça de novo? Tá. Uhum.
Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Eu vou chamar, né? Chamar um por um. Mesa diretora. Chamado. Antônio Carlos Pereira. A votação fechada mesmo, para presidente? Como que a votação secreta para presidente? Não, mudou. Vereador Flávio Henrique Faria. Resolução específica, né? Seria interessante. Código de ética, não é o regimento. Código de ética. Código de ética. Nós estamos seguindo, não é o regimento, é o Código de ética. Vereador Joaquim Sebastião Alves. Vereador Jonei Leandro Eiras. Vereador José Maria Siqueira. Vereador Luiz Carlos. Vereador Marcos Tadeu. Vereadora Maria José Scacciotti. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador Paulo Tadeu. Vereadora Regina Cioff. Vereador Rogério de Souza Andrade. Não sabe como é que você fala. Vereador Rogério Carrillo. Vereador Tiago Cavelanha. Vereador Valdir, pastor Valdir Sementini. Nossa. Convido o vereador Antônio Carlos, vereador Flávio Faria, para escrutinar. Joaquim Alves, isso aqui é uma mesa forte. Saiu fora. Não é esse que manda? Pois. Não, não sei se é. Não, falando assim, deixar sua análise aí. Hã? Não foi falar antes. Hã? Não foi falar antes. Mas não precisa falar, vai marcar a volta. Não, mas se o que for, né? Eu acho que...
Ah, eu vou considerar. Você queria a forma Por que dele? não? Deixa eu ver. Você queria a forma dele? Não, esse aqui é... Esse. Deixa eu ver. Não, esse. Isso aqui que não faz. Gente, os caras marcaram por cor, tá? Mas eu acho que... 3. Gustavo, fazer. Quantos votos? Eu acho que devia fazer. Eu também acho, tá? Os dois. Porque daí não alcançou. Tá. Também se foram 7 votos. Não alcançou. Mas tem que ser. Olha, senhores vereadores, vereadora, não teve. Teve só 7 votos, porque quantos votos anulados por conta disso? Olha, teve apenas 7 votos, 2 votos anulados, 4 votos anulados. Então, gente, eu vou repetir, nós vamos repetir a votação. Eu peço aos senhores que façam a marcação correta dentro do quadradinho, correta. Porque, realmente, quando você observa aqui, parece marcação de voto. Então, não acho que seja correto. Então, vamos repetir. Aqui nós tivemos 2 votos do vereador Joaquim. Questão de ordem. Bom, a minha tendência é acatar a decisão da senhora. Mas no nosso regimento, a única questão que eventualmente anula voto é quando os candidatos registrados não se encontram na cédula. É a única forma do regimento que permite anulação de voto. Mas a minha tendência é acatar a decisão, é soberana, mas não consta do regimento. Pois não, vereadora... Vereadora, uma parte, vereadora Maria José. Obrigada. Vereador Paulo Tadeu, agora eu fiquei até mais confusa, eu já estava pedindo também um questionamento. Nós estamos votando de forma secreta e eu acho que nas últimas votações que nós tivemos do regimento só ficaria a composição da mesa. E agora foi alegado pela presidente que era o comitê de ética e agora o senhor voltou a se referir ao regimento. Então, como é que nós estamos? A rigor, eu tinha o mesmo entendimento que a senhora, que essa votação era aberta. Eu tinha esse entendimento, mas eu respeito a orientação da mesa. Mas, em sendo secreta, regimentalmente, a única coisa que anula é a ausência de um dos candidatos registrados na cédula. Eu vou pedir 5 minutos. Desculpa, vereador. 5 minutos para mim refazer as cédulas e buscar no regimento, no regimento de ética, né, Conselho de Ética, essa análise, vereadora. Vereadores, 5 minutos, por favor.
Quarta chamada. Quarta chamada. Zé Maria, vereador Flávio, vereador Lical. Chamada, quarta chamada. Vereador Flávio. Bom, dando continuidade aqui, nós fomos fazer pegar as orientações. Então, eu vou ler aqui para os senhores do Código de Ética, né? Do Corregedor e da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. A Câmara Municipal elegerá entre seus pares pelo voto da maioria qualificada de 2/3 dos vereadores do corregedor da Câmara. A eleição do corregedor ocorrerá na segunda reunião ordinária de cada sessão legislativa. A duração do mandato será de 1 ano, permitindo uma recondução para o período subsequente. A eleição do corregedor da Câmara, isso que é importante aqui, se fará por votação secreta, aplicando a esta as regras regimentais definidas para a eleição da mesa diretora no que couber. Então, isso que é importante. Então, na primeira teria que ter 2/3, mas nós anulamos os votos para seguir aí uma regra que já vem nessa casa para a mesa diretora de, entre aspas, marcação de votos, para seguir uma linha que nós seguimos na mesa diretora desta casa. Então, agora nós vamos para a segunda votação. Portanto, por favor, X dentro do quadrinho, certinho, e será a maioria simples. Agora, porque nós estamos seguindo regimentalmente a regra da mesa, na eleição, da votação da mesa diretora. Claro, alguma colocação? Então, vamos proceder aí ao chamado. Antônio Carlos Pereira. Flávio Henrique Faria. Joaquim Sebastião Alves. Jonei Leandro Eiras. José Maria Siqueira. Luiz Carlos Pena Silva. Marcos Tadeu. Maria José Escaciotti. Paulo Eustáquio. Paulo Tadeu. Regina Sioff. Rogério de Souza Andrade. Rogério Carrillo. Tiago Cavelanha. Valdir Sementilli.
Encerradas as votações, convido novamente o vereador Antônio Carlos, vereador Flávio, como escrutinadores. Está vazio. Por 8 votos a 7, vereador Joaquim é o novo corregedor nessa legislatura 2015. Passaremos à explicação pessoal. Vereador Antônio Carlos Pereira. Senhora presidente, nobres colegas, eu queria fazer um momento de recordação aqui nessa votação do corregedor, cumprimentando o vereador Joaquim Sebastião Alves pela eleição, né, uma eleição calma, tranquila, sem sobressaltos, como deveria ser sempre, né, seguindo normas e tradições. Estava me lembrando aqui, vereador Tiago Cavelanha, quando tive a honra de presidir essa casa, durante esse período foi votado o Código de Ética, de autoria da ex-vereadora Ana Guerra. Ana Guerra deixou como lembrança, né, da sua passagem aqui, como marca, Código de Ética e o dia de homenagem à mulher, né, que são 2 projetos que ficaram marcados. E eu me lembro, viu, que na época uma forte rejeição à votação do Código de Ética. É uma sessão realmente difícil. Como diz o vereador Paulo Tadeu, um debate duro, né? Mas eu não debatia, eu apenas tinha que seguir com a minha missão de colocar o projeto em discussão e votação, e o Código de Ética foi aprovado, e hoje, né, quase 20 anos depois, nós estamos aí elegendo mais um corregedor. Boa sorte ao vereador Joaquim Alves, tomara que ele tenha o mínimo trabalho possível, né, que nós possamos, né, todos continuar trabalhando da mesma forma aqui, imbuídos da vontade, né, pastor Valdir, de continuar servindo a nossa população. Eu volto a falar sobre temas Antônio Carlos, porque até agora não temos nenhuma novidade a respeito do desfalque, segundo consta de quase R$50 mil. Os
situação que incomoda, às vezes, nessa atual administração, não sei porquê, mas comissão de sindicância não anda, não apresenta resultado. Tem aquele caso daquela concurso daquela dentista, que também abriu-se uma sindicância, na minha opinião, a dentista contratada equivocadamente, ilegalmente, porque na data da contratação ela não tinha registro no conselho de classe, né, de odontologia, está aí do mesmo jeito, CRO. E agora das termas também, eu faço uma cobrança pública aqui nessa segunda reunião ordinária do ano com relação às termas. E volto a afirmar, na resposta que recebi ano passado do Poder Executivo, o prefeito disse que pretendia continuar administrando as termas. Em momento algum foi dito que poderia haver, como falou o vereador Paulo Tadeu, um processo de licitação, né? Eu nem sei se é uma concessão do Estado, o município pode, né, agir dessa forma, não me lembro dessa possibilidade. Mas hoje, né, eu também sou favorável, eu acho que as termas têm que continuar no comando da prefeitura. Porque, como o teleférico também, eu acredito que deveria ser privatizado. E eu fico muito feliz em ver o Paulo Tadeu defendendo privatização, né? É uma coisa assim que a gente vê com bons olhos e com satisfação, né? Falando sem qualquer ironia, estou falando do fundo do meu coração, porque é uma proposta que poderia, né, as termas bem administradas e oferecendo toda a gama de serviços que possibilitaria atrair um turismo de melhor qualidade, né? Por falar em turismo, o vereador Marcos Sansão falou na reunião passada, hoje eu tive a oportunidade de exibir na TV Poço uma reportagem, turistas foram lá ao Véu das Noivas e expressaram a sua contrariedade, a sua tristeza, vereador Tiago Cavelan, Mato Alto. Aí, com todo respeito, vem o simpático e alegre, sempre risonho Zequinha Muniz, dizer que ele ia conversar com o secretário de Turismo, porque manutenção de ponto turístico é da Secretaria de Turismo. A Secretaria de Turismo não tem equipe, não tem gente para cortar mato, vereador Flávio. Isso aí é responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos. Nós estamos em período de férias, vem aí o carnaval, está um matagal danado no Véu das Noivas. É vergonha para a gente, ô vereador Jonei. Mas, olha, eu queria mostrar também algumas fotos aqui, agradecer o Celso, que sempre gentil, já liguei a panelinha aqui, viu, Celso? E sempre gentil nesses momentos, né? A gente pede até desculpas ao Celso, porque as fotos, às vezes, elas ficam prontas no dia que a gente tem a reunião, porque, né? Isso aí, ó, é o centro comunitário do Country Club. Eu acho que daqui a uns tempos ainda não vamos ver mais esse prédio, viu, vereador Tiago Cavelan? Daqui a pouco não vai ter jeito de ver mais, que o mato vai tomando conta, né? Isso, eu venho comentando esse assunto já há bastante tempo. Segundo consta, a resposta da senhora secretária de administração, isso aí vai virar um depósito, foi construído para a comunidade, depois a própria prefeitura utilizou como refeitório, e está dessa forma aí, ó, mato tomando conta, né? Tem um ponto de ônibus ali pertinho, né? As pessoas ficam ali esperando o ônibus, ó, mato tomando conta. Agora, eu até gostaria de apresentar uma sugestão de público aqui, cede esse espaço aí para a capoeira. A capoeira de Poços de Caldas é motivo de orgulho para nós, gente. Isso aí está parado, vereador Rogério. Deixa o pessoal da capoeira instituir aí um funcionamento, eles vão tomar conta, vai colocar em funcionamento, vai tirar a criança da rua, dá para o pessoal da Filhos do Bonfim, para o Carlão da capoeira, seja quem for, o Banana que está lá no chamado assim, né, de capoeirista, dá uma utilidade para isso, não custa nada, né? Está simplesmente vergonhoso. Quer ver? Ó, tem uma parte da rua, essa rua aí, ó, Enéas Bernardo, isso é uma calçada que fica ao lado do centro comunitário. Olha o tamanho do mato que está aí nessa calçada que vai lá para o bairro São Bernardo. Entendeu? Olha, não tem. Isso aí falou em calçada hoje aqui, isso é responsabilidade da prefeitura, vereador Rogério. Não é do morador.
entendeu? Olha, como é que o pedestre vai passar ali? Não passa. Não tem jeito. Olha, tá vendo? Essa foto aí é sintomática. O mato tomou conta da calçada. Entendeu? Então eu queria, só para finalizar aqui, quando veio a famosa Vina, que nós vamos voltar a falar dela na próxima reunião, uma das justificativas era que a empresa anterior amontoava lixo e deixava na rua. Olha o que a Vina faz hoje em dia. É isso aí, isso aí é no Jardim Country Club. Olha o que a Vina faz hoje em dia. Mesma coisa que a empresa anterior fazia e continua fazendo. Em alguns pontos da cidade tem coleta de lixo que não é feita há uns 5 dias, mais ou menos. Em toda parte, a Vina não consegue entrar nos eixos. Parabenizar a Guarda Municipal pelas blitz com carretas no centro da cidade. Mas deixo aqui uma sugestão. Muito boa a ideia da blitz, né, porque o trânsito realmente, pelo jeito, será municipalizado futuramente. Mas a Guarda deveria fazer blitz também nas entradas das cidades para evitar que as carretas venham para o centro, porque estão fazendo blitz durante o dia, aqui perto do relógio floral. Mas à noite não tem, aí à noite as carretas continuam perambulando por aqui. Ótima atuação da Guarda, parabéns ao inspetor Bastos, a toda a corporação, mas fica a sugestão para atuar também nas entradas da cidade. Muito obrigado, desculpe aí se adiantei um pouquinho o meu horário. Vereador Marcos Tadeu. Senhora Presidente, senhor secretário, novos colegas vereadores, o público que está nos ouvindo. Eu vim falar também sobre os caminhões do centro da cidade, porque eu vi um dia que a Guarda Municipal fez realmente uma blitz, pegando alguns caminhões no centro, mas hoje eu estava na Avenida João Pinheiro reparando na quantidade de carretas que entra ali. Carretas que estão virando na ponte ali na Vila Cruz, não conseguiam virar, atrapalhando o trânsito, parava tanto a ponte quanto a Avenida João Pinheiro inteira. Muita carreta, muita. Então, a Guarda Municipal vai ter que se desdobrar para fazer cumprir essa lei aqui na cidade, que até então não está sendo cumprida, esburacando as cidades e atrapalhando cada vez mais o trânsito caótico que está aqui em Poços de Caldas. Vem também pedir para a Secretaria de Serviços Públicos a limpeza do bairro Jardim Novo Mundo, Jardim Europa. Ali beirando a Rua Buenos Aires, perto do trilho de trem, e tem uma grande parte ali da Rua Buenos Aires, que acompanha toda a linha férrea. O matagal é gigante. Na caixa d'água ali na entrada do bairro, o mato é gigante. E está tendo lá um roubo de casa por dia. Todos os dias uma casa é roubada. E as pessoas e os bandidos, né, eles roubam as casas e correm para o mato. Então, eu peço para a Secretaria de Serviços Públicos para que dê atenção àquele bairro também, porque tem a área pública lá, principalmente a caixa d'água, que ali deve ser limpa ao redor, e todos aqueles terrenos públicos devem ser limpos para dar mais tranquilidade aos moradores daquele bairro. Também falar sobre a chuva que teve agora à tarde. Isso é um assunto que eu venho falando há muito tempo sobre a limpeza do rio. O assoreamento que está esse rio está totalmente assoreado e os bueiros da cidade que estão sujos. A Vina foi contratada por R$ 1.800.000 por mês para fazer isso, para fazer a limpeza do rio, fazer a limpeza dos bueiros. Se os vereadores que guardam o carro ali no estacionamento conveniado repararem nos bueiros do caminho, vão ver que os bueiros estão totalmente entupidos. O bueiro perto das termas, em frente às termas, está entupido, completamente entupido até a boca. Aqui na esquina da praça também, perto da rodoviária também, e vários pontos ali no Country Club também. Então, não foi limpo. E o que acontece com uma chuva? Deu uma chuva um pouco mais forte, alagou o centro da cidade. Foram fotos e fotos que foram nos mostradas do terminal totalmente alagado.
do centro, da João Pinheiro, a água batendo na ponte. O que é isso? É falta de limpeza na hora que é devida, no período da seca, quando é para se fazer a limpeza, não foi feito nenhuma limpeza nesse rio. Isso já fazem 2 anos que não é feito limpeza alguma nesse rio. A primeira chuva forte que vem, tem isso mesmo, tem essa enchente que já era prevista. Por último, eu quero parabenizar o delegado de Polícia Civil, Dr. Cleison Rodrigo Breni, e os investigadores Simval Garcia, Bárbara Bernardes e Paulo Silva, pelo trabalho bem feito e por terem pego aquele assaltante que feriu e deixou uma pessoa paraplégica no concessionário bancário, né, aqui na cidade, um assalto horrível, e da velocidade que eles conseguiram concluir isso e prender o marginal. Então, quero deixar meus parabéns para eles e também pelo trabalho feito pelo capitão Volpim e tenente Martins com os vizinhos protegidos, o trabalho que eles vêm desenvolvendo na zona oeste da cidade. Eu quero deixar meus cumprimentos. Mas é isso, presidente, obrigado. Vereadora Maria José Scacciotti. Senhora presidente, senhores vereadores, os que nos assistem pela internet, senhores presentes aqui no plenário, eu venho aqui porque eu fui ler aquela apresentação que o senhor prefeito municipal nos fez no início do ano aqui, não é? Na primeira sessão da plenária aqui. E o vereador Tiago, falou, olha, Secretaria de Esportes, nada. E, interessantemente, eu lendo e vendo o que estava, também não consta a Secretaria de Serviços Públicos. Ela não consta, simplesmente. Ela consta em alguns aspectos do que está sendo realizada, mas nada do que se realizou, porque a abertura, não é, da mensagem do prefeito e com o imprescindível aval do Poder Legislativo, foi possível concretizar no ano de 2014 inúmeras ações, entre as quais merecem destaque, né? E não constou nada da secretaria, nós estamos falando da Vina, nós estamos falando de lixo, nós estamos falando de mato, e faltou aqui para nós. Então, seria muito interessante que a secretaria, né, corrigisse e reencaminhasse para nós aqui quais foram as ações que eles fizeram em 2014. E também gostaria muito de questionar a questão da Secretaria de Turismo, porque eu fiquei bastante assustada, porque já que são ações concretas, um centro de eventos no valor de 18 milhões está no documento que o prefeito nos entregou, de 2014. Estou com ele em mãos, se tiverem dúvidas, estou aqui, passo para vocês. A construção do pier de Bortolã, construção, não projeto, não elaboração, não início, no valor de 2 milhões. Né? E a reforma da URCA, que também consta de outra secretaria, a revitalização no valor de 4 milhões. Os números estão escritos na Secretaria Municipal de Turismo. Eu não estou falando de nada que não esteja escrito. Né? Então, eu fiquei bastante assustada, até porque acho que todos sabem que eu fui uma que bati muito e pedi muito ao prefeito, o centro de convenções, na época, para que se instalasse, para que se formasse o parque lá no entorno, onde era o antigo Paço Municipal, porque Poços de Caldas pode e deve investir no turismo de negócios, já que nós não temos realmente um turismo, né, de pontos turísticos
turísticos que mantenham os turistas durante muito tempo. Esse é notório da nossa história, mas nós temos o filão do turismo de negócio, até por conta da inúmera quantidade de hotéis, pousadas que nós temos em Poços de Caldas e que Poços de Caldas deve rever realmente. Agora, esse centro de convenções, no valor de 18 milhões, eu acho que é bastante interessante, até para que nós possamos, não é, ver construção do centro de eventos, no valor de 18 milhões, construção do Pier Bortolã no valor de 2 milhões, que é uma coisa também muito solicitada aqui, inclusive o seu Sebastião Zangiacomi procurou já todo mundo por conta dessa construção, né? E a reforma do espaço cultural da UCA no valor de 4 milhões. Então, estão aqui, né? E eu gostaria muito quais são as ações concretas disso daqui, porque eu não consegui ver quais são essas ações que dizem ser concretas para que isso possa se realizar aqui. Quero deixar um abraço, o nosso assessor jurídico, o doutor Hernani, que fez um gesto aqui de doação de 209 livros. E eu, como todo mundo que tem seus livros aí, sabe, no fim, a gente se apega tanto que a gente não vai conseguindo soltar, mas num desprendimento e na colocação desse ofício, né, ele considerando que, infelizmente, aproximando-se a aposentadoria tão jovem, né, tão jovem ainda, ele doava à Biblioteca da Câmara 209 livros, e eu deixo realmente meus cumprimentos ao doutor Hernani pelo gesto, né, pela gratuidade de devolver à população de Poços de Caldas um acervo que ele completou para sua vida profissional e sua vida acadêmica. E quero desejar a todos, apesar das nossas ruas não apresentarem nenhum enfeite de carnaval, né, eu ainda estava falando, não estou vendo carnaval em Poços. Quem participa de blocos, quem participa de desfiles, claro que eles estão envolvidos e já estão aí há muito tempo, mas as ruas de Poços de Caldas não apresentaram nenhum enfeite de carnaval, e foi sui generis, porque nós sabemos que Poços de Caldas quer e pode ser considerado o melhor carnaval do interior de Minas, porque nós já fomos de salão, depois fomos de rua, e agora, o ano passado, nós nos tornamos o carnaval familiar, o carnaval da família, né? Isso é muito importante, mas é necessário também se criar esse clima com as representações simbólicas pelas ruas da cidade, com os enfeites, para que se dê toda essa possibilidade. E desejo a todos um bom carnaval, a toda a população de Poços de Caldas, e que Poços de Caldas, mais uma vez, né, consiga, nesse período aí, efetivar-se como uma cidade mesmo do melhor carnaval do interior de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Zezé Scacciotti. Vereador Lical, na tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, primeiramente, eu quero dar uma justificativa à companheira Maria José Scacciotti, que na reunião passada ela comentou um fato a respeito dos 5% das circulares que nós passamos para 2% e votamos. Quero deixar bem claro, eu que for relator, mas a Comissão de Justiça dessa casa, sempre o tempo nós estivemos muito preocupados com todos os processados, para a gente votar uma coisa, não colocar os companheiros em situação difícil. Aí veio o projeto, o primeiro projeto, nós analisamos a comissão, pedimos ao doutor Orlando que fizesse um novo estudo, porque da maneira que estava, não podia ser votado. Aí nós tivemos informação do Executivo da seguinte maneira, que a gente votando para circular, abaixando de 5 para 2, não teria o aumento da circular. O que aconteceu? Eu, como vereador, e eu tenho certeza, todos vocês, nós todos votamos favorável. Nós acreditamos que as palavras eram certas. Estava certo, mas infelizmente nós fomos pegos de surpresa quando, sei o motivo,
tem comissões de tarifa, eu acho que não cabe nós, vereadores, porque tem a comissão. Se manifestar, a gente pode cobrar, mas que é a comissão de tarifa que analisou e deu esse aumento. Então, não partiu nada do Poder Legislativo. A declaração que eu dei aqui foi o que eu recebi, o que eles me falaram. E peço até desculpa a você, Maria José, se alguma coisa está certo, porque o que nós recebemos, a gente não sabia que ia acontecer isso. O aumento de óleo diesel, aí tem os fatos que não cabe a nós, cabe ao Executivo ter feito o estudo junto com a comissão e dado aumento. Uma coisa também preocupante, eu acho que todos vocês estão preocupados também. Vou começar primeiro pela Avenida João Pinheiro, Mansur Fraga, da Ponte Preta até no Armazém Vila Nova. Eu acredito que lá não faz parte de Poços. O Celso, eu gostaria que você colocasse, por gentileza, primeiramente Nós vamos falar agora da João Pinheiro. Olha ali, é o rio aonde já foi desbarrancado há pouco tempo, que caiu aquelas pilastras do monotrilho. Ali o rio mudou o sentido dele, o sentido do rio agora está fazendo pressão, a gente está vendo, está fazendo pressão nos pés da parede do monotrilho. Eu quero deixar bem claro, nós todos vereadores, vamos cobrar. Se alguma coisa acontecer, o Poder Legislativo se preocupa. Olha lá, o rio mudou o ciclo dele completamente, foi lá para o lado das pilastras do teleférico, do monotrilho. Então isso é muito preocupante se começar a chover. Outra coisa, Celso, pode passar, faz favor. Eu estou em documento em mãos que, dia 9 de abril, a Secretaria de Obras e Viação passou um documento, com 60 dias, começaria a reforma das pontes. Eu tenho certeza que não sou eu, não. Todos os vereadores estão preocupados. Já fizeram pedido, outros já estão todos preocupados com a situação. Os 60 dias já passou, já faz 10 meses. E está lá do mesmo jeito que está. Inclusive, o proprietário de uma firma ao lado falou, quando? Você me falou que faria com 60 dias, já faz 10 meses. Eu falei, infelizmente, a gente pede, mas não é a coisa. Pode passar, Celso. Outra coisa também, eu acredito que muito de vocês já recebeu a reclamação. A situação que se encontra da Ponte Preta até no Armazém Vila Nova. As pessoas que têm que caminhar ali, eles estão caminhando na rua. Porque ela acabou. Simplesmente o mato invadiu a pista de Cooper das pessoas lá. Então as pessoas vão enroscando, dá para vocês verem a situação que anda. Então eu estou pedindo encarecidamente, até para o líder do nosso prefeito nessa casa, que pede encarecidamente a secretaria que faça a limpeza. E é que a gente fica preocupado, é o seguinte, passou dali para cima, até no centro da cidade, até na FEPASA, está limpa, cortada, está uma beleza, estão fazendo a manutenção. Então eu acredito que a Mansur Fraga não faça parte de Poços. Porque ali, entrada da cidade, o cartão de visita de Poços de Caldas, dessa maneira, sem condições. Outro dia deu uma chuva forte, quando alagou tudo ali, mas infelizmente não foi feito varrido, não foi feita limpeza, nada. Então estou pedindo encarecidamente que a administração faça alguma coisa. Pode passar, Celso, por favor. Ali, muitos vereadores conhecem, é a entrada do Jardim Country Club, um bairro antigo, uma maneira que está. As pessoas têm que andar na rua. Pode passar, Celso. Olha aí. Aí eu vira dias, não tem uma calçada, as pessoas têm que caminhar na rua, já foi prometido, falei com o seu prefeito, eles começaram, vocês vão ver posteriormente, o lugar que eles começaram a limpar, para fazer calçada no mato, subiu novamente, nada foi feito. É um absurdo um bairro igual a esse, olha aí. Então, estou pedindo encarecidamente, outros já pediram também, é a respeito, fazer uma pista de Cooper, que muitos outros bairros, muito mais novo do que o Jardim Country Club, já foram feitos, por exemplo, Campos Elíseos, foi feita uma pista de Cooper muito bem feita, e o Jardim Country Club eles esqueceram. Outro dia a pessoa que me pediu para mostrar isso aí falou, Lical, será que os votos nossos é diferente dos outros? Por que nós estamos tão esquecidos? Na época da eleição a gente é procurado por todos, mas na época fica desse jeito. Outro assunto, para passar, se vai fazer um favor. Eu tenho certeza
que tem outros vereadores, já fizeram pedido aqui também, estão preocupados, é a respeito da ligação Jardim Country Club com o outro loteamento ali do lado do Tião, é o Jardim Ottoni, muito obrigado, Jardim Ottoni. Agora nós vamos fazer as casas populares naquele lugar, tudo, e aquela ligação, olha lá, de terra. Estou pedindo encarecidamente que a administração faça alguma coisa. Aí falar, não, tem um impedimento entre a Junqueira Imóveis e o Ottoni. Vamos fazer, é coisa fácil, é muito barata. Tempos atrás, até eu mesmo fiz um serviço lá para poder circular, que agora está passando, que a gente foi lá. Então, senhor presidente, eu estou pedindo que a gente possa, senhor presidente, pedir ao prefeito, por gentileza, nós como vereadores, não estamos aqui, um momento, por favor, nós não estamos aqui para criticar, não, nós estamos aqui para somar, nós somos procurados para as pessoas, a gente tem que dar uma atenção. Infelizmente, nós não temos condições de dar uma atenção, porque vem aqui, por exemplo, com 60 dias está pronto, já faz 10 meses. Então, a gente pede para ver se muda, o que a gente pode fazer, porque nós somos representantes do povo. As denúncias que a gente faz não vêm da gente, não, são a população que necessita. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Peço ao vereador Paulo Eustáquio. Com a palavra, vereadora Regina Sioff. Senhor presidente, vereadores, vereadora, os presentes, quem nos assiste pela internet. Primeiramente, pega essa folha para mim. Obrigada. Primeiramente, cumprimentar o vereador Joaquim, que possa fazer um trabalho ético e imparcial naquilo que couber nesse ano. O que me traz aqui à tribuna é, principalmente, em relação, nós vamos falar da questão dessa grave crise que nós estamos vivendo da água. Nós tivemos a oportunidade, na segunda-feira, estavam presentes lá o vereador Flávio Faria, a vereadora Maria José também, com os alunos da PUC, na reunião do CBH Mogi Guaçu Pardo. E é claro que numa reunião de um comitê de bacias, a discussão que foi realmente efervescente foi em relação à questão da crise hídrica. E muitas ações serão desenvolvidas através do comitê, no sentido de estar colaborando numa gestão compartilhada para buscar soluções e saídas, medidas estratégicas emergentes para essa questão. E foi dito lá, e todos sabem, que nós, aqui no Brasil, 12% a 16% da água doce é disponível na terra. Então, o Brasil, ele realmente tem um conforto muito grande nessas questões. Então, é fundamental a gestão, não só a gestão de uma crise, mas a gestão de todo um processo de políticas em relação aos recursos hídricos. Nós observamos lá no estado de São Paulo, que é claro que existe aí um componente ambiental muito grande, do aquecimento global, mas existe também uma abertura de guarda, ou seja, uma não importância a processos que vêm sendo alertados há muito tempo. E aí nós vamos trazer para o nosso município. Hoje, nós estamos aqui falando, todos concordam, e que nós falamos que temos até uma situação de conforto. Mas nós vamos esperar chegar num processo de difícil solução? Eu acho que não. E temos muitas coisas a fazer. E esta Casa Legislativa tem muitas coisas a fazer, né? Nós temos, por exemplo, um plano de recursos hídricos, né, a ser reformulado, apresentado e discutido. Isto é algo que esta casa pode fazer. Está no nosso, está na lei orgânica. E interessante, conversando muito com
nosso assessor, o Hernani, ele me mostrou ontem um trabalho que foi feito, um estudo científico muito profundo, na época do plano diretor de 2006. Muito interessante, que muitas coisas poderiam estar sendo feitas, porque é um estudo que foi feito, uma empresa especializada em meio ambiente que fez esse estudo. E aí, que me assustou, eu não sei se os senhores, a senhora vereadora sabem, que nós não temos muitos lençóis freáticos em nossa cidade. Por quê? Porque existem muitas rochas. E essas rochas são fraturadas, muitas fraturas. Portanto, elas não formam os lençóis freáticos. O que está lá no trabalho é que essa água da chuva ela vai a 6.000 metros de profundidade e depois ela retorna como água sulfurosa, né? Como diz lá, quem na época estava trabalhando, o Hernani estava me contando, falou, vai lá, dá um oi para o capeta e volta, né? 6.000 metros e volta como água sulfurosa e água mineral. Então, aí a gente fica pensando. Aí mais me assustou ainda, quando eu obtive a seguinte informação, que nós temos no nosso município, não sei se o vereador Tiago Cavelani, quando esteve à frente do DEMAI, o ex-prefeito Paulo Tadeu, hoje vereador, com certeza vai se lembrar, porque foi na gestão dele, segundo me passaram. Foram feitas mais de 3.000 bacias de decantação. Esta é a informação que me passaram, se não for verídica, depois me corrige. As cacimbas, né? É isso, as cacimbas, para poder fazer realmente a decantação e que essa água possa formar os lençóis freáticos. Aí nós estamos buscando o que aconteceu com essas cacimbas, né? Elas devem estar aí, com certeza, mas devem estar assoreadas. Mas por que não colocar essas cacimbas em condição de fazer essa captação de água? Isso é uma ação importante. Por que não fazer isso? Nós vamos esperar entrar em crise? Não. Então, eu acho que são ações, tanto do Executivo, do Legislativo, de toda a sociedade, para que a gente possa realmente abrir o guarda-chuva muito tempo antes da gente ter problemas. E Minas Gerais, um exemplo aqui em Minas Gerais, que é um projeto chamado Água Viva, Água para a Vida, aliás, que é uma gestão compartilhada para fazer isso que eu estou dizendo aqui, que é a gestão preventiva, a gestão profilática e até a gestão do tratamento dos problemas que estão acontecendo. Em Minas Gerais é pioneiro nisso. Então, São Paulo está com problema sério, né, outros estados, mas Minas Gerais já está saindo à frente nesse estudo, interessantíssimo, com indicadores muito importantes, para que possam ser cumpridos metas. É a famosa governança compartilhada, né, a gestão compartilhada dos diversos órgãos. Então, fica aqui o alerta, está correndo aqui, vai para as comissões, o projeto para a questão dos bônus, que economizou em São Paulo, em um ano, 100 bilhões de litros de água. 100 bilhões. É uma outra ação também que nós poderíamos essa Câmara estar tomando. Além de colocar o plano de recursos hídricos em andamento, né? Bom, rapidinho, aqui, só o seguinte, eu recebi a resposta dos convênios. Vocês se lembram, no final do ano passado, em relação àquela questão da prestação de contas. Chegaram a essa casa, para apreciação de todos nós, 15 caixas. 15 caixas. Eu fico pensando, como é que nós vamos fazer a avaliação dessas 15 caixas? Precisa ser avaliado. Hoje o vereador Antônio Carlos Pereira entrou aí com pedido de informação em relação à Clínica da Alegria. Deve estar lá, o vereador Antônio Carlos, nas 15 caixas, prestação de contas. Aí, por isso eu digo, com toda tranquilidade a todos os senhores, a senhora vereadora, quem está nos ouvindo, aquilo que for preciso, essa mesa diretora fará para que os senhores possam realmente exercer o poder de fiscalização, que nós precisaríamos ter aqui já uma equipe para estar analisando
toda essa prestação de contas. Isso que é importante. Então, tudo que chega, nós não temos condições físicas, técnicas e com as nossas assessorias de fazer o que tem que ser feito. Então, como disse aqui o vereador Paulo Eustáquio a semana passada, que eu iria ser gastadeira, entre aspas, não terei medo de dar todas as condições à mesa diretora, todas as condições para que os senhores possam trabalhar e exercer com dignidade o papel que nos foi concedido. E agradecer também rapidinho ao Hernani pela magnitude do seu ato da doação desses 209 livros para a nossa biblioteca. Eu espero que cada vez cresça mais e a gente possa estar colaborando com informação e educação à nossa população. Com a palavra, o vereador Dr. Rogério Andrade. Boa tarde a todos. Primeiro, depois desse ano, a primeira vez que eu estou falando, e sobre o assalto que teve, agora agradecer à polícia tudo que ela pôde fazer, prender os 3 assaltantes lá que fizeram, isso é um trabalho da polícia que foi realizado. Espero que seja feito isso com todos. Agora, o que me preocupa de tudo isso é uma coisa que está me intrigando desde a época e eu estou analisando. A polícia militar foi chamada, foi lá, agiu. Pegou um na hora, buscou outro em casa, tentou pegar, pegou o outro agora, levou para a polícia civil fez o inquérito, já fui no fórum, depô, tal, tudo, tal. E aonde vai pôr esse preso? Aonde vai pôr os 2 menores? Aonde vai pôr esse maior? Nós não temos um centro de tratamento de menor, não foi construído nada em Minas Gerais, foi prometido há 10 anos, está vindo no orçamento e vem e vai, que vai construir, que vai construir, vai construir. O nosso presídio, na legislatura passada, o Tiaguinho, a gente todo, participamos, fomos lá na cadeia, fomos para Andradas, andamos, brigamos lá na Zona Leste, na Zona Sul, conversamos, foi, tal, doamos a área. Cadê o presídio? Cadê? Naquela época, eu lembro que a gente tinha 200 e poucos presos, lá era para 100 e tantos, ainda ia sobrar um tanto, a gente ia ver como que ia fazer, a preocupação de vir presos de outra cidade para cá, aquela preocupação todinha. Hoje, acho que já deve ter uns 400 presos, o presídio já vai ser pequeno porque tem, e aí? Cadê esse presídio? Cadê a responsabilidade dos nossos governantes de cumprir isso? Sabe, então não adianta nada a gente vir aqui e meter o pau na polícia, que a polícia não faz isso. Tá, ela pode fazer a parte dela. A Polícia Civil faz a parte dela, o Judiciário faz a parte dela e vai prender aonde? Aonde que nós vamos pôr esses presos? É um problema sério. Então, eu espero que a gente consiga mudar isso. Eu acho que nós temos que ter educação, tem que ter um monte de coisa. E o vereador Lical tocou no assunto que eu já tenho, a legislatura passada, e essa tem falado lá da Pedro Gralha, daquela região lá que o Antônio Carlos sabe, já levei projeto de fazer uma via de pedestre ali, para caminhada, que o pessoal caminha muito ali, desde lá do asilo até na coisa. Quando o Álvaro foi para a secretaria, ele falou para mim que ele ia jogar uma lama asfáltica lá todinha, mas que pô, nada, lá continua, aquele vaso sanitário que estava lá, continua no mesmo lugar, os cavalos continuam comendo no mesmo lugar, o pessoal continua andando na rua, tudo isso. Espero que o Lical, com a força dele agora, consiga fazer alguma coisa, porque ele agora mostrou foto, tem tudo, então eu espero, estou lá com o Lical, vamos lá, você consegue fazer, arrumar aquele Jardim Country Club lá, porque olha, até agora ninguém conseguiu, esqueceu lá do Jardim Country Club. Outra coisa, subindo de Águas da Prata para cá outro dia, você entra em Poços de Caldas, não dá para falar que é uma cidade turística. Isso eu já estou falando também há muito tempo. Vai viajar, vai passear num lugar que seja uma cidade turística. Quando você entra na cidade, a cidade te recebe bonita, agradável. Aqui você recebe, está tudo mal cuidado, as árvores, tudo cuidado, mato para todo lado, aquela ventada de João Pinheiro. Você para ali perto do shopping, já vem um cara pedir dinheiro para você ali. É um absurdo. O que nós temos na entrada? O que a gente vai oferecer para um turista que vem para Poços de Caldas? O cara já vem com medo. Vê o rio da João Pinheiro, daquele estado. Eu morei ali, tudo, minha irmã mora lá ainda, ali enchia ali no Senadinho de água, e vai continuar enchendo porque o rio nunca foi mexido. Então, tem que
tem que fazer. Então, o cheiro, tudo aquilo ali. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. A gente tem que olhar a cidade naquilo que tem que ser feito. Agora, vamos ver, a gente está falando. Tivemos um período de estiagem grande. Antes era por causa da chuva, agora não. Nós tivemos um período de seca muito grande. Por que não desassoraram o rio? O Sansão falou tudo. Está lá. Não sei o que vai fazer. É meio difícil. Aí hoje eu recebi um negócio no WhatsApp que, às vezes, vem umas coisas no WhatsApp que é interessante. Eu não vou ler tudo, porque senão é muito grande. Mas, assim, o brasileiro reclama do quê? Vou falar algumas coisinhas. Ele saqueia cargas de veículos acidentados na estrada. Ele estaciona em calçadas. Ele para em fila dupla, tripla, na porta de escola. Ele suborna o guarda para não ser multado. Ele troca a volta por qualquer coisa, tijolo, areia, cimento. Ele fala no celular enquanto dirige, trafega em um acostamento quando tem congestionamento, viola a lei do silêncio, dirige depois que bebe. E aí vai um monte de coisa que a gente concorda. Agora, o final aqui que é interessante. Fala-se de tanto da necessidade de deixar um planeta melhor para os nossos filhos. E esquecemos da urgência de deixarmos filhos melhores, educados, honestos e dignos e éticos e responsáveis para o nosso planeta através dos nossos exemplos. Nós estamos pensando no futuro, deixar alguma coisa no futuro, mas temos que pensar também na nossa casa, nos nossos filhos, como a gente educá-los. Hoje, muita coisa que a gente vê aqui, que a gente vê na rua, é falta de educação em casa, falta de educação nas escolas, falta de educação, tudo. Educação não é ensinar matemática 2 mais 2, não. É educação. Uma coisa que eu tive na minha escola, que era obrigado a ser educado. Sim, senhor, obrigado, por favor, posso fazer isso. E a gente, hoje, nós estamos ensinando que 2 mais 2 é 4, mas isso é ensinar a matéria. Agora, educação, eu acho que nós temos que preservar isso. A educação, o rigor de ter, não é castigar, de ser educado, de ter coisa. A gente viu um jogo de futebol em São Paulo, aquilo é normal? Aquilo não é normal. O pessoal vai assistir um jogo de futebol, jogar bomba, levar sinalizador, dar porrada no outro, o que é isso? Não é porque é Corinthians, Palmeiras, não é nada disso não. Isso é animalesco. Como que você vai levar um filho, alguém da família, num jogo desse? Isso não é normal você ver disso. Parecia um bando de vândalos dos dois lados. Aquilo ali é vergonhoso isso. E nós estamos tendo isso em todos os lugares. Hoje na rua, o pessoal desce na rua, vem atacando, vem quebrando, sabe, não acabou o respeito. A gente, no nosso tempo, a gente brincava de apertar a campainha, sair correndo e esconder. Hoje o cara quebra a campainha, rebenta a tua casa, faz o que for, bate no teu carro, risca teu carro. Sabe, essas coisinhas é uma coisa que me preocupa. E eu não sei qual é a solução, é uma coisa que a gente falou. Hoje eu estava vindo para cá, veio uma pessoa, me parou e falou assim, o que nós vamos fazer com os marginais? Eu falei, você tem alguma opinião? Me dá que eu vou lá e falo. O que nós vamos fazer? É uma coisa que a gente precisa começar a discutir, a nível Brasil, de tudo, gente. Isso é uma coisa que está difícil. O que fazer? Cadê a opinião? O que a gente tem que fazer? Pôr na polícia, pôr isso? Eu não sei, é difícil. Tudo que você fala tem gente do contra. Se você vem aqui e fala, olha, nós temos que prender. Os direitos humanos falam, não pode prender. Não, você não pode prender. Aí outro vem, não, tem que prender. Pô, o que fazer? Se você faz de um jeito, reclama porque você fez. Se você não faz, reclama porque você não fez. É uma coisa assim, ninguém parece que quer dar uma solução para alguma coisa, é todo mundo querendo criticar quem está fazendo alguma coisa. Então eu acho que está na hora de a gente começar a pensar um pouquinho, acho que voltar para casa, começar a ver escola, educação, começar a ver isso, para ver se daqui uns 20 anos a gente consegue mudar, porque está difícil. Hoje você pega jornal, pega tudo, internet, tudo hoje, é só agressão, agredindo o povo. E nós, pagando impostos, nós pagamos isso. Então, está difícil. Eu não sei onde a gente vai parar. Hoje eu escutei uma e é pura verdade. Em questão do sistema elétrico, as empresas de eletricidade todas pegaram dinheiro emprestado, fizeram tudo, o governo emprestou. Quem vai pagar os juros? Nós, que somos os consumidores. Então, eles pegaram empréstimo, a gente não sabe onde esse dinheiro foi aplicado, como que foi usado, e os juros nós vamos pagar mais uma vez. Será que está certo? Obrigado. Vereador Tiago Cafelanha.
Senhora presidente, nobres colegas vereadores, demais que nos acompanham aí nesta sessão, inicio minhas palavras parabenizando o vereador Joaquim pela eleição, que Deus o abençoe com bastante coragem e firmeza, que é o que esse cargo exige. Eu nem menciono aqui a sua conduta, a sua ética, porque nesses aspectos eu confio, mas a figura do corregedor precisa ser muitas vezes enérgica e agir e ter um dinamismo diferente dos outros vereadores. Então, tomara que o senhor consiga, nesses anos aí, fazer o que precisa ser feito. Parabéns. Eu também gostaria de agradecer e parabenizar o doutor Hernani pela doação dos livros, mas também essa doação, para quem leu o ofício todo, me gerou uma certa preocupação. O doutor Hernani se aposenta daqui a um curto tempo, daqui a um mês, né, doutor Hernani? Isso me assusta, porque nós temos uma mania, digo nós seres humanos, de acharmos que todos serão para sempre, né? Todos serão eternos. E muitas vezes esquecemos de preparar outras pessoas, ou de treinar, ou de qualificar, ou de investir, ou sei lá eu do que, para pessoas que tenham condição de substituir cargos dessa importância. Não que nós sejamos insubstituíveis, mas que nós muitas vezes não nos preparamos para isso. Então eu peço que o senhor considere com muito carinho, parece que já houve um pedido da presidência para que o senhor permaneça mais algum tempo. Eu peço aqui de público registrado aqui oficialmente na minha fala que o senhor considere essa sua saída aí, até pelo menos nós termos estrutura para substituí-lo. Acredito que a presidente também comunga do mesmo pensamento que eu. Bom, meus amigos, há 12 anos atrás eu me formava engenheiro e há 10 anos eu me especializava em saneamento. Naquela época, eu tinha alguns professores que já profetizavam, quase que como ali os cavaleiros do Apocalipse, que num futuro não tão tarde nós estaríamos vivendo situações críticas ligadas a questões sanitárias. Quando eu falo questões sanitárias, hoje o Código Sanitário Nacional, ele traz isso dividido em 4 grupos. Drenagem urbana, resíduos sólidos, tratamento de água e tratamento de esgoto. Se os senhores fizerem uma análise rápida dos assuntos que são discutidos todas as semanas aqui nessa casa, várias vezes os assuntos giram em torno desses temas. É a coleta de lixo que não está satisfeita, é o aterro que não está bem controlado, é o futuro aterro que sequer saiu do papel. Isso, por favor, os da situação não escutem isso como crítica a essa gestão, não. Estou dizendo de uma situação macro que já se arrasta há um bom tempo. Falta de água, estação de tratamento de esgoto que não é concluída. Tínhamos pedido de informação a respeito disso, não chegou a ser votado, mas estava na pauta. Observem, parem para prestar atenção, que rara a sessão onde nenhum vereador trata de algum desses 4 temas. Resíduos sólidos, tratamento de água, tratamento de esgoto e drenagem urbana. Eu, há alguns meses atrás, usei essa tribuna aqui com uma preocupação, talvez exagerada, dizendo que Poços talvez seria um dos alvos do êxodo, um termo que eu acho que eu criei, porque eu nunca tinha ouvido falar disso antes, do êxodo sanitário. Quando eu vi a situação em que cidades como São Paulo e Rio de Janeiro estavam se metendo, imediatamente eu imaginei, se eu sou um paulistano, com a vida relativamente tranquila, e minha casa fica 1, 2, 3, 5 dias sem água, o que eu vou fazer? Imediatamente, levantar acampamento e partir para uma cidade onde eu tenha esse conforto. E qual cidade melhor do que Poços de Caldas para isso? Presidente, quando eu fiz essa fala, eu também achei que eu estava me precipitando, ou talvez exagerando um pouco. Ontem, eu vi a entrevista de um dos diretores da Sabesp. Sabe o que ele falou? Saiam de São Paulo. A hora que ele falou aquilo, por Deus do céu, que me arrepiou, porque aquela fala que eu tinha dito aqui, quase que num tom
profético foi replicada por um dos diretores da Sabesp. Saiam de São Paulo. Eu, sinceramente, me assustei, apesar de já ter previsto isso lá atrás, me assustei porque vi que essa situação está mais próxima do que nós imaginamos. Muito mais próxima do que nós imaginamos. E, se eu tinha feito uma fala de que isso se reverteria num prazo de 5 a 8 anos, eu tenho medo de que isso não se reverta jamais. Essa situação de um controle, de uma restrição sanitária, ela vai se perdurar para sempre. Continuando a falar de saneamento, eu acredito que todos os senhores já tiveram acesso às fotos do nosso centro da cidade hoje, depois dessa forte chuva. Me assustei absurdamente. Drenagem urbana, sistema de macrodrenagem, também faz parte do saneamento. Para quem ainda não viu essas fotos, eu vou pedir para o Celso colocar ali para nós no telão. Essas fotos aqui são de hoje à tarde. Isso aí é uma esquina da Marechal Deodoro com Correia Neto, padaria Big Pão ali, a um quarteirão do terminal urbano. Aí eu não estou conseguindo enxergar. Aqui é a Rua Rio Grande do Sul, em frente às Casas Bahia. Olha a altura que a água chegou. Essa é uma das pontes ali, a ponte próxima ao posto do Toninho, vamos dizer assim, o terminalzinho. Não sei se os senhores se lembram, eu alertei para essa tubulação alguns meses atrás, quando fiz um pedido de informações sobre as condições desses tubulões, estão lembrados? E a resposta que veio foi preocupante. Aí, outra foto, agora com outro ângulo. Volta uma, por favor, Celso. Vou fazer um jabá do Toninho aqui, do posto do Toninho, lá no final, o início ali ou o fim, para quem preferir, da Marechal Deodoro. Faça, por favor, Celso. Mais uma foto da Rua Rio Grande do Sul. Outra da Rio Grande do Sul. Avenida João Pinheiro. Isso aí, volta uma, Celso, por favor. Isso aí é na Avenida ali, Remígio Preza, próximo ao posto de Santa Rosália ali. Pode passar, por favor, Celso? Isso aí, para quem não está reconhecendo onde é, meus amigos, aquela parede ali é o posto Pampa. Restaurante Pampa, churrascaria Pampa, Ou seja, não se distingue mais o que é calçado, o que é rua, que é Boca de Lobo, que isso é uma das ruas do Jardim dos Estados também. Obrigado, Celso. Acho que já foi suficiente para nós termos ideia do que nós precisamos estar preparados para enfrentar. Presidente, senhor líder do prefeito, colegas de situação, de oposição, quem mais puder nos ajudar. Nós precisamos trabalhar rapidamente com isso. Não adianta mais, vereador Sansão, nós cobrarmos limpeza de Boca de Lobo, limpeza do Rio, uma posição sobre esses tubos ármicos ali da Marechal Deodoro. Acabou já o nosso prazo de discutirmos isso no campo das ideias. Nós devemos partir rapidamente para o campo das ações. Essa é uma discussão suprapartidária que acho que nós devemos todos ter como meta isso para o nosso município. Não é deixar uma cidade melhor para os nossos filhos, não, doutor Rogério, é deixar uma cidade. Senão isso nós não vamos ter. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero cumprimentar a presidência e associar-me a ela com relação às preocupações aqui manifestadas referentes à estrutura do Poder Legislativo e à política de pessoal. Vossa Excelência tem um instrumento importantíssimo
nas mãos, nesse momento, e foi exatamente o esforço desta casa, através das assessorias, para que fosse realizado um concurso público, permitindo que a Câmara possa, a partir das definições estratégicas da mesa, passar a contratar pessoal para treinamento e, sobretudo, para colocá-los na linha de frente de análises importantíssimas para enriquecer a participação e a intervenção de cada vereador nessa casa. Quero saudar o Joaquim pela eleição, o Joaquim Alves, e também o vereador Tiago pela participação e a mesa pela condução do processo. Vou procurar dar uma resposta ao vereador Antônio Carlos sobre a questão da sindicância das termas, que se refere a R$50 mil, que ele entende que esteja longa. Hoje mesmo eu falei de um aqui de 8 anos e meio. Aqui, dizer respeito a mim durou 8 anos e meio. Né? Mas eu vou procurar responder, porque eu acho que é pertinente. E a outra questão também é com relação à questão da privatização. A figura, eu tive a oportunidade de dizer isso no domingo, numa reunião que eu participei, a figura mais surpreendente da esquerda mundial hoje, depois do Alexis de Tsipras, lá, que é o vencedor das eleições da Grécia, que nós não conhecemos o pensamento, é o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, que é hoje visto como uma grande referência da esquerda e do socialismo mundial. Pelas suas práticas, mora numa chácara, tem um fusquinha, não gosta de guarda-costa, não gosta de grandes eventos, se veste com simplicidade. E olha o que o Pepe Mujica diz. Pepe Mujica diz que hoje é fundamental que o Estado saiba identificar aquilo que é a sua vocação e aquilo que não é a sua vocação. Ele diz isso hoje com muita clareza, inclusive fazendo duras críticas à burocratização do Uruguai. As pessoas que fizeram um pouco de esforço hão de se lembrar que na minha administração, como prefeito, nós consolidamos uma política de atuação com os setores sociais. Fomos nós que demos uma dinâmica para os convênios com as entidades de assistência social, mostrando claramente que há certas ações na sociedade que é preciso vocação, que é preciso aptidão, e o Estado não tem certas aptidões. No caso específico das termas Antônio Carlos, enquanto eu reformava, nós fizemos um trabalho para procurar, na época, entregar o conjunto do Palace Cassino, Palace Hotel e as termas, e havia, na época, um movimento muito importante com a empresa L'Oréal, que assumiu o interesse em gerir as termas. Então, isso é uma defesa que eu faço, porque é uma questão de concessão. A concessão, você comanda o processo. A concessão, o Estado comanda o processo e faz a gerência do serviço. Na privatização, você vende e entrega o patrimônio. Essa é uma diferença central. Porque na política de concessão, você pode trazê-la de volta, se não forem cumpridos os requisitos que você considera que sejam fundamentais para atender às expectativas da população. Então, sempre defendi que alguns setores o Estado deveria deixar para que a sociedade e também os empreendedores pudessem atuar. Eu queria também fazer uma pequena correção aqui. Honestamente, eu tentei entender e não consegui muito, mas na leitura do documento que o prefeito fez aqui, na última terça-feira, em que alguns pontos ele destacou, como, por exemplo, o êxito no processo fiscal da Receita Federal, junto ao DME, que economizou quase 200 milhões para o município. Isso constava do seu relatório. Constava também do relatório do prefeito que nós temos hoje
4.963 estudantes em tempo integral, que somados às crianças da creche e ao ensino infantil, nós estamos hoje, Poços de Caldas hoje tem 11.000 estudantes em tempo integral. Eu levanto dúvidas se algum outro município de Minas Gerais tem um índice igual a esse. Um outro dado que estava naquele relatório, que foi a negociação da Procuradoria com o Ministério Público para que fosse reduzido uma multa por teimosia, por insistência em contratação de pessoal sem concurso, da ordem de 100 milhões de reais, uma economia do município de 100 milhões de reais, isso estava no relatório do prefeito. E eu considero relevante. Acredito que todos consideram relevante. Também constava lá que na avaliação externa do Ministério da Saúde, o nosso programa de saúde da família foi considerado um dos melhores do Brasil, de modo que o aumento do incentivo financeiro do programa de melhoria à atenção básica teve um aumento de 73% no valor anterior. Isso é resultado de políticas públicas. E, finalmente, eu procurei entender um pouco a que se referia a vereadora Maria José quando falava da construção do centro de eventos, do Pierre Bortolã, reforma do espaço cultural, reforma de vitalização. Tem uma leitura anterior que talvez tenha escapado a perspicácia reconhecida da vereadora. No ano de 2014, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, justo ela que é muito rigorosa com as leituras, né? Olha, não pode. Hoje mesmo ela levantou aqui legitimamente a questão, não tem a unidade, né? Chama-se assim, inscrição no programa de apoio a projetos de infraestrutura turística do Ministério do Turismo através de proposta voluntária para construção, reforma e reforma. Está se referindo ao fato, em 2014, ter feito a inscrição no programa de apoio a projetos de infraestrutura e não, evidentemente, as construções e reformas que nós teríamos visto. Finalmente, eu queria dizer que sobre essa crise hídrica, tem um dado muito importante. Nessas questões ambientais, como em outras questões, é preciso ter uma preparação para a gestão de crise, que é o momento agudo do problema, e da gestão de risco, que antecede. No caso específico de São Paulo, o contrato de concessão da Sabesp, de 10 anos atrás, previa uma série de intervenções e construções que a Sabesp não fez. E no caso específico de São Paulo, o secretário de Meio Ambiente, Chico Graziano, em 2010, fez um documento alertando para a gravidade do problema hídrico de São Paulo, e nada foi feito. Então, neste momento, eu queria até dizer ao vereador Tiago Cavelanha, que fez uma referência a um professor, eu vou fazer uma referência a um profeta mais antigo. Em 1885, um chefe indígena nos Estados Unidos escreveu uma carta para o presidente, dizendo exatamente isso, que o homem não tramou a natureza, ele é apenas um fio da trama. Se fizer mal a um dos fios, faz mal a si mesmo. E se continuar contaminando o lugar onde dorme, há de acordar um dia sufocado pelos seus próprios dejetos. Mas hoje, gente, eu vou esperar primeiro ver quanto choveu em Poços de Caldas, porque nesse momento eu quero dar graças a Deus pelo tamanho da chuva, e quero saudar a chuva e esquecer dos buracos e dos bueiros. Senhores vereadores, vereadora, alguns recados que eu gostaria de passar aos senhores. Primeiramente, pedir aos senhores, aqueles que não elegeram ainda presidente e vice-presidente das comissões, por favor, até sexta-feira, apresentar para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos. Né? Então, apenas a Comissão de Justiça e Finanças elegeram presidência e vice-presidência. Da Justiça, vereador Paulo Tadeu, vereador Tiago Cavelanha, vice-presidente. Da Finanças, vereador Rogério Carrilho, presidente, e pastor Valdir Sementilho, vice-presidente. Apenas as duas comissões apresentaram. Então, por
favor, vamos apresentar aí oficialmente a presidência e vice-presidência das outras comissões, que também têm muita importância na condução do processo legislativo, né, para que a gente possa produzir bastante. Além das comissões, também em relação à SEI, que já está por demais atrasado o início dos trabalhos. Por favor, foi aprovada aqui nessa casa, por todos, por unanimidade, e nós temos que honrar com o nosso voto e realizar o trabalho que nós nos propusemos a fazer. Por favor, faltam ainda somente o PMDB, somente o vereador Joaquim, vereador Zé Maria, já indicaram, e o PSDB, vereador Sansão, vereadora Zezé Escaciotti e vereador Jonei, né, que indicaram. Os outros partidos ainda não indicaram. Por favor, até a sexta-feira, encaminhem oficialmente para que nós possamos dar andamento nos nossos trabalhos. Assim como as lideranças dos partidos também, alguns partidos não encaminharam oficialmente. Senhores, a homenagem do Dia das Mulheres, né? Então será no dia 13. Peço aos senhores que indiquem rapidamente o nome das suas homenageadas, com um pequeno currículo, porque nós vamos fazer uma pequena modificação este ano. Eu acho importante nós termos algum tipo de palestra, curta, mas uma palestra agradável, para que as pessoas que aqui estão também possam se beneficiar de palestras. Então, eu acredito que nós vamos falar sobre o tema, convidamos a professora Maria Tereza da PUC, conhecida da professora Maria José Escaciotti, vereadora Maria José Escaciotti, que virá falar sobre o uso racional da água. Uma palestra muito interessante, que eu acho que nós vamos estar colaborando com as políticas em relação à água, exatamente, no dia... ok. O vereador Sansão está ali manifestando a possibilidade do Palace, né, para a sessão solene no homenagem ao Dia das Mulheres. Eu acredito que não dê mais tempo para que a gente possa fazer, tem que aprovar uma resolução. Então, gente, está aqui dados os recados, né, e agora... Não, recados, algumas comissões... A sessão a semana que vem, carnaval terça-feira, sessão ordinária na quinta-feira, certo? Ok? Quinta chamada. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e peço que, de pé, saudemos o pavilhão nacional.